onde você utiliza o quadrado para colocar a pedra dentro, né? Você usa a intersecção da linha. Então, na intersecção da linha, eu posso colocar. Essa intersecção, quando eu coloco, ela pode ser aqui no meio do tabuleiro, como ela pode ser numa lateral, como ela pode ser num canto, basta que tenha um encontro das linhas. Então, o primeiro lance de pretas, e o jogo ele é feito de forma alternada. Então, se o primeiro lance foi de pretas, então brancas faz o segundo lance. Então, nesse caso, as brancas optaram por jogar C3, e aí jogando C3 foi o lance 2. Esses números que aparecem para vocês, às vezes facilita também na escrita ou na conferência de uma partida, porque você consegue saber que os lances pretos são sempre de números ímpares, enquanto os lances brancos são de números pares. Então, aqui, ó, nesses 4 primeiros lances, brancas optaram por jogar na lateral esquerda, né, enquanto pretas na lateral direita. Mas lembrando que foram 4 lances utilizando os roxis, depois eu vou falar por que é uma estratégia jogar nos roxis. A princípio, é só saber que esses lances poderiam ter sido feitos em qualquer lugar do tabuleiro, não necessariamente em cima dos pontos estelares aí. Então, colocar peça, gente. Quando eu falei assim, eu falei para vocês que ia ter uma sequência, né? Eu ia apresentar o tabuleiro para vocês, as características das linhas aí, das colunas, né? Dessas linhas horizontais e verticais, fazendo lances, que seria esse segundo momento. Então, fazer lance é você colocar a pedra numa intersecção. Essa pedra, uma vez colocada, ela fica fixa, ela não faz movimentos dentro do tabuleiro. Então, colocou a pedra, ela vai ficar fixa lá. E ela vai continuar ali até o final do jogo, ou, de repente, ela só sairá se ela for capturada, tá? E aí, o próximo item é capturando pedras, e nesse item eu vou mostrar para vocês como uma pedra poderia sair do tabuleiro. Mas se mexer, nunca, tá? Uma pedra não desliza de um lugar para outro dentro do tabuleiro. Então é um jogo onde você vai meio que fazendo uns pontos, né? Se vocês pensarem assim numa atividade de criança, ligue os pontos para formar um desenho. Aqueles pontos que são colocados ali de forma estratégica, depois, quando você ligar, você vai formar o desenho. Esses pontos são as pedras que estão sendo colocadas aleatoriamente no início de um jogo. Depois, quando essas pedras estiverem conectadas, unidas, ele vai meio que determinar os territórios aí do jogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como se captura uma pedra, tá? Vou fazer alguns lances aqui aleatoriamente para vocês verem. Então, os lances, quando você coloca uma pedra dentro do tabuleiro, ele ganha uma coisa chamada liberdade. Cada pedra ela vai ter essas liberdades. Então, se vocês observarem essa pedra branca que eu coloquei, mas serve para preta também, mas eu fiz a animação na branca, reparem que eu coloquei aí saindo algumas linhas dela, né? Então, nessa pedra você tem aí o número 1 para a direita, o 2 para cima, depois 3 para a esquerda e o 4 para baixo. Isso significa que essa pedra ela tem 4 liberdades. Significa que ela tem 4 locais livres na direção dessas linhas. Então, uma pedra, para que ela seja capturada, ela precisa perder essas liberdades. E como uma pedra perde liberdades? Como uma pedra perde essas linhas? Quando eu encosto, por exemplo, uma pedra na outra. Repare que nesse momento, aquela pedra branca, que ela tinha 4 liberdades, ao jogar uma pedra preta encostada nessa pedra branca, aquela liberdade que ele tinha número 1, ela já se perdeu. É claro que se vocês contarem agora, essa pedra branca ela vai ter 3 liberdades. Ela tem uma linha para cima, uma linha livre para baixo e uma para a esquerda. Só que a preta que encostou nela também, tá? Porque uma pedra quando encosta na outra, ela tira uma liberdade da pedra oponente, mas ela também perde uma liberdade sua, já que ela optou por encostar a sua pedra na do oponente. Próximo lance, brancas jogou. Agora reparem que pretas, mais uma vez, encosta uma outra pedra na pedra branca que está posicionada em C3. Agora, se nós contarmos as liberdades, ou seja, aquelas linhas que nós tínhamos inicialmente nessa pedra, vocês vão perceber que ao invés de 4, agora só tem 2. Uma liberdade aqui para cima, que vai até o C4, né? E uma liberdade aqui para a esquerda, que é essa posição de B3. Então, essa pedra já está com 2 liberdades. Ela tinha 4. Seguindo a sequência,
Mais um lance. Então, aqui é um lance importante. Tá? Reparem que a pedra branca, que tinha 4 liberdades, agora ela só tem 3. Quando você tira a penúltima liberdade da peça, normalmente você usa o termo Atari. Né? Você avisa o oponente que é um Atari. É claro que isso em jogos assim amigáveis, porque os profissionais, de repente, eles podem, né? Vocês vão aprender isso na aula de Kido, que é de etiquetas, que eles podem se sentir ofendidos se você ficar avisando que a pedra dele está em perigo, porque ele, enquanto profissional, ele meio que entende que ele está vendo que a pedra está em perigo. Então, a gente acaba não enfatizando isso. Ó, Atari, Atari, se torna uma coisa, de repente, até chata, né? Então, esse termo, Atari, significa que a pedra ela está na iminência de ser capturada. Ou seja, falta um lance para que ela seja capturada, porque ela tem uma única liberdade. E aí, é claro, de forma proposital, eu vou ignorar mais uma vez o ataque das pretas, não vou defender isso. E aí eu vou mostrar para vocês, então, como se captura uma pedra. Reparem que, ao fazer esse lance 1, vocês vão perceber que essa pedra aqui, branca que está posicionada em C3, ela não tem mais liberdade nenhuma. As 4 liberdades que ela tinha inicialmente, ela perdeu essas liberdades. Então, gente, ao fazer esse lance 1, ao tirar a última liberdade, imediatamente após esse lance, você precisa retirar a pedra capturada. Então, você fez esse lance, você já retira a pedra que você capturou. Então, quando eu mostrei para vocês o goquê, né, o goquê com a sua tampa, o futa, e também falei que era o campo de prisioneiros, significa que ao capturar uma pedra, essa pedra vai para o campo de prisioneiro. E essa pedra, ela vai valer 1 ponto. Esse 1 ponto, ele vai ser contabilizado no final da partida, numa das fases aí do jogo que a gente vai chamar de Seishi, que é a fase de contagem, que é a fase que a gente vai ver ainda hoje. Então, retomando, capturar uma pedra é você tirar todas as liberdades dela. Ao tirar todas as liberdades, você retira essa pedra. Ela tem que sair do jogo, gente. Ela não pode continuar no tabuleiro. Quando você está jogando online, isso é uma coisa automática, né? Você fez o lance, a pedra já some. Quando você está jogando ao vivo, você precisa retirar essa pedra. Então, às vezes você esquece e aí acaba comprometendo um pouquinho o jogo ali. Mas a pedra tirou a última liberdade, ela sai do tabuleiro. Tá? Lembrando que eu falei para vocês, mostrei como capturar uma pedra. Esse outro exemplo aqui é a mesma ideia. Reparem que se vocês pegarem essas 3 pedras brancas que estão aqui, elas estão conectadas. Significa o quê? Que uma pedra está ligada à outra. Quando pedras se conectam, elas compartilham liberdades. Então, se você tem lá apenas uma liberdade e você conecta uma outra pedra, essa pedra nova que você conectou, essas liberdades dela também vai fazer parte do conjunto. Então, significa que essas 3 pedras aqui, elas juntas tinham várias liberdades. Só que essas liberdades também foram tiradas. Reparem que você tem aqui pedras pretas em volta dela, e aí a única linha que sobrou livre é essa linha aqui, ó, que está acima, tá? Então a única liberdade é essa que joga em F7. Isso significa que se a vez agora for das pretas, elas jogam F7, elas tiram a liberdade desse grupo, desse conjunto de 3 pedras aqui, e aí essas pedras são capturadas. Então, ó, jogou, tirou a última liberdade, automaticamente você retira as 3 pedras. Então, você capturou as 3 pedras brancas que estavam aqui. Elas se tornaram um único conjunto e esse conjunto perdeu todas as liberdades. Então, gente, a princípio, né, o tabuleiro, como se fazer um lance, que é colocar uma pedra num tabuleiro vazio, e também essa questão do capturar pedras, que é o quê? Quando uma pedra é colocada num tabuleiro, ela vai ganhar liberdades, ela vai ter as linhas que saem dela. É claro que se eu coloco uma pedra no meio do tabuleiro, ela já automaticamente ela ganha 4 liberdades, ela vai ter 4 liberdades. Se você coloca uma pedra livre no meio do tabuleiro. Se você coloca uma pedra na lateral, você vai perceber que ela só vai ter 3 liberdades, porque a lateral está acabando ali, né, a linha. Você não vai ter uma linha para o lado de fora.
E se você colocar no cantinho do tabuleiro, aquele canto, o bico do tabuleiro, colocou uma pedra ali, você vai ter só 2 liberdades. E é com isso que a gente vai percebendo ao jogar que as pedras normalmente não são boas estratégias colocar pedras nas pontas ou nas primeiras linhas. Normalmente, né, da segunda em diante, você vai ter muito mais liberdade do que jogando essas pedras no canto, tá? Mas vamos às regras. Então, principais regras do Go, tá? Lembrando que a gente utiliza na rede as regras japonesas, tá? Tem alguns detalhes que diferenciam uma regra da outra, né? Das regras chinesas, por exemplo, uma parte de contagem, uma parte de komi, uma numeração diferente, mas a gente utiliza as regras japonesas no nosso curso, inclusive nos festivais, nos torneios online aí da rede, é utilizado essa regra japonesa. Então, são 3 regras básicas, tá? Primeiro, não pode jogar 2 vezes seguidas. Ou seja, se eu fiz um lance, o meu oponente é que precisa jogar. Durante o jogo, pode ser que apareça assim, um momento que você fala assim, eu joguei 2 vezes seguidas. Mas não foram 2 vezes. É que quando eu jogo, o meu oponente, ele pode ou não responder. Em qualquer momento do jogo, ele pode passar. Fala, não quero jogar, eu passo. E aí você vai e joga novamente. Então, quer dizer, não é que você jogou 2 vezes seguidas. Você fez o seu lance e o oponente optou por passar. Ele optou por não fazer o lance dele. Então, esse passar conta como um lance. Ele passa e aí você faz o seu lance novamente. Mas fica aquele jogo intermitente, né? Então, pedra branca, pedra preta o tempo todo. Não se pode jogar 2 vezes. Esse segundo item, né, essa segunda regra, que não pode repetir a posição de 2 lances atrás, a gente vai ter um item chamado Ko, que é a regra da eternidade, que eu vou bater bem nessa tecla, né, de não poder repetir a posição de 2 lances atrás, para vocês entenderem melhor como funciona. É uma das regras assim que gera confusão, mas com o passar do tempo vocês percebem aí que não é tão difícil. É você não deixar que a mesma imagem do tabuleiro apareça. E isso tem uma situação que ela pode aparecer, e aí a gente vai ver dentro do código, da regra da eternidade, como que funciona essa segunda regra. E a terceira aqui, não pode cometer suicídio com qualquer número de pedras. Então a gente também vai ver com detalhe isso daí. O que é cometer suicídio com pedras, né? Até o termo forte, né? Cometer suicídio. Mas é uma situação onde, se você fizer, ele é como se ele fosse uma situação de desistência. Tanto que uma das formas de desistir do jogo é justamente você cometer um suicídio com uma pedra. É um gesto de desistência do jogo, cometer o suicídio. Por isso que ele fala que não pode acontecer isso, você não pode cometer. Então vamos lá, vamos entender o que seria isso, tá? Primeiro, suicídio. Aqui está dizendo que as brancas elas não podem fazer o lance 1. Por quê? O que acontece? Se vocês jogarem esse lance, jogarem dentro dessas 4 pedras pretas que vocês estão vendo, repare que ao colocar a pedra branca aqui no meio, vocês vão perceber que essa pedra branca ela ficou sem liberdade. Então, quando eu expliquei a captura de uma pedra, eu falei para vocês que ao colocar uma pedra, se ela perder as suas liberdades, ela é capturada. Então, como que eu colocaria uma pedra numa posição, uma certa posição do tabuleiro, que ao colocar essa pedra, ela fica sem liberdade? Então, isso é o cometer suicídio. É você colocar a pedra num local, e nesse local que eu coloquei, ela não criou não criou liberdade ou ela não tem liberdades. Então, assim, porque eu usei o termo criou, né? Porque ao capturar pedras, surgem novas liberdades, e a gente vai ver isso também. Mas nesse momento aqui, a gente fala que esse ponto E5, onde essa pedra foi colocada, ele é um ponto de suicídio. Então, a pedra branca não pode jogar aí dentro. Porque ela ficaria, né, a caracterização desse lance de suicídio é uma pedra sendo colocada no tabuleiro, de forma que ela ficaria sem liberdades. Uma pedra sem liberdade, ela tem que ser retirada do tabuleiro. Então, esse seria um lance que a gente chama de suicídio. Agora, reparem nessa outra situação. Olha só. Aparentemente, esse ponto E6, ele é um ponto de suicídio. Você olha e fala assim, bom, se eu colocar uma pedra preta aqui, ela vai ficar sem liberdades. Mas reparem que as 2 pedras que estão abaixo, brancas, com essa marcação triangular,
ela só tem uma única liberdade. Essas duas pedras, a única liberdade é o E6. Isso significa que ao jogar em E6 com uma pedra preta, eu capturo essas duas brancas. Isso significa que a minha pedra vai ganhar uma liberdade. Então, olhem isso. Coloquei o lance, aquelas duas pedras abaixo das minhas ficaram sem liberdades. Então, eu capturei. Então, é uma situação onde eu coloquei a pedra no tabuleiro e, ao capturar as pedras do meu oponente, a minha pedra ficou com uma liberdade. Então, reparem que aqui eu tenho uma liberdade, né? Então pode ser colocado E5 aqui. Aí vocês podem perguntar, então quer dizer que as brancas podem capturar essa pedra número 1? Pode sim. Se fosse, no caso, é a vez das brancas. Agora, se elas quisessem jogar a pedra branca em E5, ela capturaria essa pedra de cima. Mas o que eu quis enfatizar aqui? Que alguns pontos são pontos de suicídio. Outros parecem ser pontos de suicídio. Mas se houver captura, não é mais ponto de suicídio. Então, suicídio é quando você coloca uma pedra e essa pedra, após ser colocada, ela fica sem liberdades. Ao você colocar num ponto e capturar peças do adversário e a sua pedra ela ganha liberdades, então não caracteriza suicídio, porque foi um lance que você fez e a sua pedra ela está com liberdade. Não importa se é uma só, ela tem liberdade. Bom, objetivo do jogo, né? Porque assim, a gente viu sobre o tabuleiro, como fazer lance, como capturar pedras, os lances ilegais, mas qual é o objetivo do jogo? Né? O que a gente tem que fazer? Como ganhar no jogo de Go? Como eu coloquei no início, o tabuleiro ele é um campo, no caso do 9x9, com 81 pontos. E você, ao jogar, você vai disputar um território. Então, é como se fosse lá, você tem um mapa, e aí você vai ter dois exércitos, né, o branco e o preto aí, disputando esse mapa. Ele está querendo pegar o maior território para ele. Então, o objetivo do jogo não é capturar pedras, não é fazer prisioneiros. O objetivo do jogo de Go é você conquistar o maior número de pontos possíveis, você conquistar o maior território possível. Então, esses territórios são os pontos cercados. Nesse momento que vocês estão olhando essa tela, vocês vão conseguir perceber que existe uma fronteira aqui que ela foi delimitada. Reparem que essas pedras brancas que estão conectadas aqui, ó, essas pedras brancas em linha, tá? Elas estão meio que separando esse lado esquerdo do tabuleiro. Tá? Então, quer dizer o quê? Que ela fechou, as pretas não têm acesso. Dá para jogar aqui dentro? Dá, é uma situação. Mas, a princípio, as pedras brancas, elas fecharam um certo espaço aqui do lado esquerdo, e esse espaço a gente vai chamar de território conquistado pelas brancas. Enquanto as pretas, que fizeram essa margem aqui, também conquistaram território, que é o território do lado direito. Isso significa que já está determinada as fronteiras do jogo, e aí, em algum momento do jogo, houve, como eu coloquei, né, não se pode jogar duas vezes. Quer dizer o quê? Que alguém passou. Alguém passou, então vamos supor, brancas olha aqui e fala, já determinou, tá muito claro qual é o meu território e qual é o território do meu oponente. Então eu passo. O meu oponente, ele vai ter essa mesma percepção. Ele vai olhar e vai falar assim, realmente, já está definido, os territórios já estão definidos. Então ele também passa. E aí quando um jogador passou, o outro passa simultaneamente, esse jogo é finalizado. E aí entra para essa fase aí, e essa fase determina o objetivo do jogo, que é essa disputa pelo território. Então vamos ver como fica isso, né? Como que a gente conta esses territórios, que a gente vai ver isso com detalhes também. Reparem que todos esses pontos que ficaram aí presos ou ficaram separados pelas pedras brancas, cercados, né, pelas pedras brancas, se você contar todos esses pontinhos que tem aí, você vai ver que as brancas, elas têm 28 pontos. Então, se eu contar um por um desses pontos aqui, as brancas fizeram 28 pontos. E se eu contar os pontos pretos, que são o lado direito, aí nesse território do lado direito, as pretas aqui fizeram 30 pontos. Então, se vocês pensarem num jogo onde eu ainda não expliquei, por exemplo, o que é o Komi, então até aqui, a gente está vendo, nesse momento, vocês vão perceber que
pretas fizeram 2 pontos a mais do que as brancas. Então, a partida ela está encerrada e as pretas elas venceram o jogo porque elas conquistaram 2 pontos de território a mais do que as brancas. Aí. Então, qual é o objetivo do jogo de Go? Conseguir conquistar o maior número de territórios. E o que são esses territórios? Quais são os pontos de territórios? São esses pontos onde eu poderia, se eu quisesse, colocar pedras. Né? Então, essas pedras aqui, esses pontos que estão cercados aqui dentro, são pontos que estão livres. Então, eu conto os pontos livres, os pontos que eu poderia colocar pedras aqui. Todos esses pontos de intersecção foram cercados por um grupo, no caso das brancas, e do outro lado pelas pretas. Tá? Então, o objetivo é isso, é conquistar mais territórios. Claro que se você tem tabuleiros maiores, a quantidade de territórios a ser conquistado é maior também. E aí o jogo acaba ficando até mais interessante quando o território é maior. Para aprender o jogo, eu acho que o tabuleiro de 9 realmente ele é o melhor. Porque para você aprender um jogo num espaço muito grande, se torna mais difícil de você conseguir enxergar. Vocês vão perceber que para finalizar uma partida, quando vocês estiverem jogando, para entender como esse jogo termina, ele demora um pouquinho. Você demora um pouquinho para entender que realmente acabou, que realmente não tem o que fazer. Isso exige um pouco de experiência de muitas partidas para você ir pegando essa manha aí, tá? Marcos, você gostaria de interromper um pouquinho para perguntas? Oi, Fábio. Ó, o Francisco acabou de fazer uma pergunta aqui que eu ia começar a responder, mas vou deixar para você. Ele perguntou quantas peças podem ser jogadas Tá, ao todo no jogo. Ah, tá. Então, assim, como as pedras elas são colocadas e retiradas do tabuleiro também, não vai ter um número certo, né? Porque à medida que eu vou jogando, se eu não quiser parar, se eu não quiser falar assim, eu ainda quero jogar mais um pouco, eu vou colocando pedras lá dentro. Essas pedras elas vão perdendo liberdades, elas vão sendo capturadas, elas vão saindo do jogo. Ou seja, se elas saem do jogo, elas abrem espaços dentro do tabuleiro. E se ela abre espaço dentro do tabuleiro, quer dizer que eu consigo pôr mais pedras. Né? Então, assim, principalmente jogo de iniciante. Iniciante, ele vai lá e o jogo já acabou. Quem entende, já está de fora, percebe que o jogo acabou, mas a pessoa ainda está lá insistindo em colocar pedras. E ele vai colocando pedras e essas pedras são capturadas. Então, quando você captura pedras, você tira elas do tabuleiro. Então, abrem-se novos territórios. E aí você pode colocar novamente. Então, não vai ter um número exato de pedras que você tem. Né? Então, você fala, então são 81 pontos, eu vou jogar com 40 pedras de um lado e 41 do outro. A ideia, a princípio, até seria isso. Mas como essas pedras elas podem ir e voltar o tempo todo, você não vai ter esse número. Principalmente quando você joga online, você percebe que não tem um número exato de lances que você pode fazer. Né? Mas o jogo, quando você percebe que, na verdade, é uma disputa de território e não somente colocação de pedras ali no tabuleiro, você percebe que ele acaba rapidinho. Um jogo desse daqui, de 9 por 9, ele acaba aí numa média de 15 a 20 lances, você vai perceber que o jogo já terminou. Mas não tem, não, esse número exato de pedras para se colocar num tabuleiro. Principalmente se você estiver no de 19, né, que cabe muito mais pedras lá. Legal. E a última pergunta, Fábio, para você dar sequência aí. O Fábio Gonçalves perguntou se há alguma idade ideal para iniciar o Go. Então, por experiência, assim, a questão da didática em sala de aula, até por trabalhar com pedras pequenininhas, por ser um jogo um pouquinho mais complexo, eu consegui trabalhar legal no ensino fundamental 2, né? Mas a gente fez algumas experiências com as crianças do segundo ano, eles conseguem também. E aí a gente tem também um exemplo na rede, por exemplo, né, lá de jogadores, né, que têm os seus filhos que jogam, e crianças aí com 3, 4 anos conseguem jogar, né? Então, nesse caso, o Kivan, por exemplo, que é um colega nosso, o filho dele começou muito cedo, o Kivan já passou para ele, e hoje o menino, né, com 6, 7 anos, está disputando torneios, inclusive internacionais. Então, a gente sabe que se houver empenho, é possível, assim como o xadrez. Eu antes ensinava só para os alunos do ensino fundamental 2. Depois eu comecei a baixar. E hoje eu sempre começo com o primeiro aninho. Porque eu sei que esse aluno vai começar ali na iniciação, daqui uns 3 anos, por exemplo, ele vai estar no top já, né? No xadrez. E o Go também.
Então a gente só tem que tomar esse cuidado com essa questão de ser pedras pequenininhas, tanto que a gente fala para o pessoal da EMEI, né, que trabalha em EMEI, adaptar, usar tampinhas de PET para utilizar pedras maiores, tem essas preocupações. Mas a questão do aprender, as crianças aí, 4, 5 anos, elas aprendem sim. Né? O meu filho, com 5 anos, colocava as pedrinhas lá no tabuleiro. A gente acabou não dando tanto continuidade, porque assim, ele não se interessou como o filho do Kivan, por exemplo. Mas a criança que se interessa, se você for passando aos poucos, de uma forma mais lúdica, as regras para ela, ela vai jogar e vai jogar muito bem. Tá? Então é possível. Mais alguma, Marcos? Não, a Priscila perguntou, mas como se define que o jogo terminou? E a Ana Paula, ela perguntou se há experiências de jogos de tabuleiro com a EJA na rede municipal. Que eu vou responder para a Ana Paula e o Fábio pode complementar. Ana, eu sei que xadrez, mancala e jogo da onça existem sim experiências com EJA, mas o Go eu desconheço. Você sabe algum EJA que trabalha com Go, o Fábio? O Go, não, Marcos. Inclusive, o EJA, normalmente o que é mais explorado é o Mancala, né? O Mancala é um que o EJA trabalha bem, até porque facilita para eles essa questão de você inserir alguns dados matemáticos, algumas questões matemáticas no EJA. Então, eu sei que o Mancala ele é bastante explorado, até mais do que os outros jogos. Mas, assim, o Go, a princípio, eu particularmente nunca trabalhei com o EJA, né? A questão dos jogos de tabuleiro, mas, assim, pelos os colegas que eu tenho também, não soube de nenhum que trabalhou com o Go. Ana, mas se você trabalha na EJA, desbrave esse mundo dos bosses que é possível, viu? Verdade. Vamos lá, então? Então, a gente tem aí, para dar continuidade, já foi metade, né, gente? Vocês vão ver que é bastante conteúdo. Quando o Marcos falou assim, olha, tem a primeira atividade que é sobre essa aula. Vocês vão ver que é importante dar uma lida depois no material, olhar com calma, inclusive olhar essa apresentação aqui, para que vocês no próximo, na próxima oportunidade, na quinta-feira que vem, já venham com as dúvidas que ficaram para a gente poder melhorar um pouquinho essa dinâmica aí, né? E a gente vai também disponibilizar algumas dicas para vocês jogarem online, baixar aplicativo, tudo para ajudar vocês, porque o Go, ele é muito teórico, sim. Ele é simples, mas ele tem muita teoria, e aí se vocês não praticarem ele bastante, acaba se perdendo aí um pouco, tá? Bom, a gente vai para esse COMI, né? Esse COMI, gente, nada mais é do que uma compensação que ele é dada às brancas pela iniciativa. Por que que isso ocorreu? O Go, quando ele foi inventado, ele lá atrás dizia-se que era um jogo chato porque as pretas sempre ganhavam. E realmente, quando se fez alguns estudos a respeito disso, quem inicia a partida tem uma vantagem muito grande. E aí, muitos casos sem a compensação, né, mais de 90% dos casos de dois jogadores de mesmo nível, se não houver a compensação, que é esse comi, as pretas ganhavam o jogo. Então, eles meio que, por cima de cálculos, estimaram, na regra japonesa, que esse comi, essa compensação dada às brancas pelo fato das pretas iniciarem, para que esse jogo ficasse equilibrado, ele vale 6,5 pontos, 6 pontos e meio. O que isso significa? Quer dizer que ao jogar de forma igual, né, de forma even, de forma igual, as pretas iniciam a partida, mas as brancas é como se ela já começa com 6 pontos e meio. Ou seja, as pretas precisam se sobressair, né, dentro do jogo para que possa tirar essa vantagem das brancas. Então, o Komi nada mais é do que uma pontuação, uma compensação dada às brancas, porque as pretas iniciam a partida. Tá? E aí, dentro da regra japonesa, a gente utiliza a regra de 6,5, mas se vocês forem jogar no OGS, que é um site que eu vou apresentar aí para vocês, nós vamos mostrar para vocês esse site, no OGS, ele normalmente coloca o Komi dentro do tabuleiro de 9 como 5,5. Tá? Mesmo na regra japonesa, ele acaba utilizando o 5,5 como padrão, mas na regra é 6,5 mesmo. Tá? Aí você tem aí as variações, né? Na coreana, você tem aí
o 7,5, e você tem na chinesa também o 5,5. Então, tem uma variação para um ponto para cima e um ponto para baixo em relação à japonesa. Então, a japonesa, 6,5 pontos, é uma pontuação já inicial. Então, vou voltar aqui comentando sobre a partida anterior que a gente viu, né? Quando eu mostrei aquela contagem dos pontos. Nós tínhamos visto que as pretas tinham feito 30 pontos, quando nós contamos os pontinhos do lado direito, e que as brancas fizeram 28 pontos, que são esses pontos que estão localizados aqui do lado esquerdo. Só que eu não tinha apresentado para vocês a regra do Komi. Então, como o Komi ele é 6 pontos dados às brancas, então se vocês pegarem os 28 pontos que as brancas têm, mais os 6,5, vocês vão perceber aí que ela vai subir para 34,5, enquanto as pretas ficam apenas com os 30 que ela tinha. Então, aquela partida que eu apresentei inicialmente, que as pretas venceram lá por uma diferença de 2 pontos, com o Komi, as brancas é que ganham essa partida por 4,5 pontos. E aí poderia surgir a pergunta, por que o meio, né? O meio é justamente para que não haja empate. Então, assim, existe empate no Go? Existe. Mas por pontuação? Não. O empate no Go, ele aparece, vocês vão perceber que ele vai aparecer em casos em que ou a pessoa acabou tendo aquela repetição de lances, vocês vão ver que em módulos futuros, vocês vão ver que existe um looping que acontece dentro do jogo, e esse looping faz com que fique uma coisa meio que eterna, e aí a pessoa, para não perder, ela força essa repetição de lances, e aí o jogo fica em looping. Ou seja, ele não vai sair daquilo. E aí acaba aparecendo aí o empate. Né? Ou se você, claro, abrir mão totalmente do Komi, se você tirar essa regra, por exemplo, em comum acordo, você vai ter a questão dos empates. Né? Até então, se você utilizar o Komi, mesmo com o handicap, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, vocês vão perceber aí que não vai ter empate por conta desse meio ponto, e muitas partidas acabam terminando por meio ponto de vantagem, tá? Então, Komi, o que é? Uma compensação dada às brancas pelo fato das pretas começarem. O que eu percebo em relação ao Komi? Que, principalmente quando a gente ensina as crianças a jogarem, eles pensam assim, eu aprendi agora, meu colega também aprendeu agora, então é melhor como eu não vou conseguir explorar o fato de começar a partida, é melhor eu jogar de brancas, porque aí eu jogando de brancas eu já tenho 6,5 pontos. E é uma verdade, eu também gosto, se for jogar com alguém que seja assim, não seja no mesmo nível que eu, de repente uma diferença pequena, mas um pouco inferior de nível, eu prefiro jogar de brancas, porque eu já tenho esses 6,5 pontos aí, né? Mas, assim, quando você vai aprendendo a se sobressaindo no jogo, você vai ver que quem joga de pretas realmente tem uma vantagem bem grande aí, e não é fácil você conseguir vencer um jogador forte de pretas. É muito difícil, mesmo com o Komi, mesmo com a compensação, tá? Por isso que existe o que a gente vai chamar aqui de sistema de handicap, justamente por conta dessa dificuldade. Porque eu gosto muito do sistema de handicap por ele ser um sistema de equilíbrio de forças. Como funciona isso? Vamos supor, eu tenho uma força 10 e meu oponente tem uma força 5. No Go, essa força 5, ela é uma força maior, porque ela é decrescente. Então, significa que eu preciso de 5 pontos para poder equilibrar isso, para como se eu ganhasse esses 5 pontos, eu também fosse uma força 5 igual a ele. Então, é uma forma de equilibrar essas forças. Então, o que seria isso? Você permite que o jogador mais fraco, ele faça alguns lances. É como se fosse uma corrida entre um atleta e uma pessoa não atleta, uma pessoa comum. E ele falasse assim, eu vou deixar você correr por 30 segundos. Né? Depois de 30 segundos eu corro atrás de você. E aí a gente vai ver essa corrida assim. Então ele tenta meio que equilibrar isso. Como ele é um atleta, ele pede para você sair na frente e aí ele vai tentar meio que te vencer, mas para isso ele vai ter que tirar essa diferença. A mesma coisa aqui. O sistema de handicap, ele dá alguns lances de graça. Então, num jogo de 9x9, ele dá até 5 pedras para equilibrar. Então, vamos lá. Tá? Se você der 5 pedras, o que acontece? A gente fala assim, mas você explicou, professor, que as pretas sempre iniciam a partida. Né? E com handicap, quem inicia são as brancas. Não, não são.
Repare que no caso do handicap, quem está de brancas é o jogador mais forte. Quem está de pretas é o jogador mais fraco que vai ganhar os lances. Então ele já vai meio que fazer os lances, ó, nesse caso aqui do exemplo, são 5 lances. Ele vai fazendo os lances. Fez 5 lances. Vou deixar carregar aí para vocês. Então ele jogou e as brancas não jogaram ainda. Então, como eles vão determinar quantas pedras eu vou te dar de handicap? Eu vou te dar 5 pedras. Então eu vou fazer os 5 lances primeiro. E depois desses 5 lances que eu fiz, jogando de pretas, agora sim as brancas podem iniciar fazendo o lance dela. Então eu falo assim, mas como é que eu vou saber essa questão se 5 pedras é suficiente ou não? Por exemplo, eu enquanto um professor que já joga há alguns anos e eu vou jogar com um iniciante. Normalmente, o que eu faço? Eu já dou essas 5 pedras para o meu oponente para que ele já tenha o máximo de handicap, são essas 5 pedras. E eu jogo com ele. Se ele conseguir me vencer, e conforme vai entendendo o jogo, vocês vão perceber que 5 pedras de handicap é uma coisa absurda. Ou seja, a pessoa ela já está meio que com o território quase todo definido aí. E aí, essa pessoa, se ela me vencer 2 vezes seguidas com essas 5 pedras de handicap, eu retiro uma pedra. Então eu passo a jogar com ela, mas aí eu não vou dar mais 5 pedras de handicap para ela. Eu vou dar só 4. Então ela me vencendo 2 vezes seguidas, mostra que ela já não precisa mais dessas 5 pedras. Se ela me venceu 2 vezes seguidas e se ela continuar jogando com 5 pedras de handicap, vai mostrar que ela vai vencer sempre. E aí onde o jogo perde, entre aspas, a graça, né? Então eu dou 4 pedras de handicap. Isso eu aumento o desafio da pessoa e o meu também, né? Assim, ó, no caso, eu agora equilibro de novo. Agora eu dou 4 pedras de handicap. E assim sucessivamente. Conforme a pessoa ela começa a perder uma partida, ela ganha uma. Se ela ganhar a segunda seguida, é como se ela estivesse conquistando mais uma pedra. E aí, ao invés de 4, eu daria 3 pedras de handicap. Uma outra forma de fazer é a medição de força. Eu jogo com você de forma even, de forma igual, e aí eu vou sentindo durante a partida, o jogador mais experiente fala assim, terminou a partida, ele falou, nossa, foi um massacre, ou seja, eu tenho que dar 5 pedras de handicap mesmo. Foi equilibrado, acho que essa pessoa não precisa de 5 pedras, 3 pedras é o suficiente. E aí a gente vai meio que equilibrando isso. Mas eu acho que o legal de começar com 5 pedras e ir reduzindo é bacana porque isso incentiva o jogador a tentar conquistar as pedras e jogar de igual para igual. Mas para ele jogar de igual para igual quer dizer que ele já está progredindo e ele está em condições de jogar, né? Não é simplesmente, não quero handicap. E aí vou ficar apanhando até tentar equilibrar. Então, na verdade, o sistema de handicap ele é um sistema para equilibrar o jogo. E eu acho assim, incrível essa forma de você equilibrar. Porque se você pega no xadrez, por exemplo, você tem um jogador muito experiente e um jogador iniciante, né, que de repente só sabe mexer as pedras, vai ser um massacre. Isso desestimula muito. Então é como se eu fosse jogar com um aluno xadrez e falasse para ele, toma minha dama, vou jogar sem dama com você. É mais ou menos isso, é você oferecer uma compensação aí para equilibrar as forças, para manter aí as duas forças próximas para que o jogo possa ser assim mais interessante. Então esse é o sistema de handicap. Agora, gente, eu quero pedir para vocês bastante atenção para a regra da eternidade. Essa regra, que é chamada de Ko, é ela que vai fazer com que vocês entendam aquela segunda regra lá atrás, que dizia que você não pode ter a repetição de lances, assim, de 2 lances atrás, né? A imagem do tabuleiro. Olhem bem para essa imagem que vocês estão vendo. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem uma pedra que está em Atari. De repente vão falar, nossa, professor, foi tanta informação que eu não sei mais nem o que é Atari, né? Essa pedra que está posicionada, essa pedra branca que está posicionada em E5, ela só tem uma única liberdade, que é esse ponto acima, do E6. Então, ela está em Atari. O que isso significa? Que se as pretas jogarem em E6, se as pretas jogarem em E6, acho que vazou um áudio. O Fábio, seu microfone fechou agora.
Prontinho. Pronto. Vamos lá, só voltando aqui então o lance, né? A gente estava aqui, na imagem anterior, estava nessa situação, ó. Então aqui, o que, que a gente vai ver, né? Que essa pedra branca que está posicionada em E5, ela está em atalho. Isso significa que eu posso capturar essa pedra branca. Eu jogo de pretas em E6, e ao jogar E6 eu capturo a pedra branca. Ótimo, fiz o lance. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora, ela está diferente da imagem anterior. Anterior, quem estava em Atari era a pedra branca. Então, eu fiz uma captura. Só que agora é a vez da branca. Aí a branca fala, bom, minha vez eu vou jogar. Como a pedra que está com o número 1 está em Atari, porque ela tem uma única liberdade, a branca vai lá e faz assim, então o que, que eu faço? É minha vez, eu posso capturar essa pedra preta. Então, ela joga aqui em E5, captura a pedra preta. Quando é feito isso, se vocês observarem a imagem agora, apesar de ter o número 2 aqui na pedra branca, né, que é só uma questão de mostrar a sequência do lance, mas essa imagem é a mesma imagem lá inicial. E aí, por que que tem esse nome, né? Regra da eternidade. Agora é a vez das pretas. E aí, o que que as pretas fazem? Ela vai lá e captura a branca de novo. Capturou. E mais uma vez, isso é cíclico, né? Reparem que agora as brancas falam, bom, então é minha vez, então eu vou capturar novamente. Isso não vai sair daí nunca, porque aí você captura, o outro recaptura. Aí você captura, ele recaptura. E fica essa volta. Repare que agora, essa imagem que vocês estão vendo, de novo, ela se repetiu aquela imagem lá atrás. Então, é a regra que diz que você não pode repetir a imagem de dois lances atrás, é essa regra chamada que é a regra da eternidade. Aí, para que isso não aconteça, existe uma situação onde a primeira captura ela é possível. Então, estava assim a imagem. A preta joga, ela captura. Se as brancas jogarem, entra na regra da proibição. Se brancas jogarem a 2 aqui, volta novamente. É aí que não pode. A branca não pode, após ter a sua pedra capturada, ela não pode jogar a 2. Ela é obrigada a jogar a 2 numa outra posição, como agora. Ó. Reparem que, ao invés dela jogar a 2 lá no ponto estelar para fazer a captura, ela jogou num outro lugar porque a regra da eternidade, ela não permite você fazer esse lance seguido e voltar à imagem anterior, né? Aquela imagem de dois lances atrás. Dois lances porque conta o seu e do oponente, né? Então, nesse caso, você faz a captura, o oponente não vai poder capturar em seguida. E aí volta o lance para você. Voltou o lance para você, você vai decidir. Por exemplo, eu estou de pretas. Ou eu jogo uma pedra aqui dentro, preta, e faço a conexão e protejo a minha pedra, ou simplesmente eu jogo em outro lugar, como aqui, ó, jogou em outro lugar. Agora sim, quem está de brancas pode ir lá e jogar dentro de E5 novamente, capturando essa pedra. Porque se vocês perceberem que agora fazendo esse lance aqui, capturando a pedra, olha a imagem que ficou. Não é a mesma imagem dos lances anteriores. Reparem que não existiam, lá no início, não existia a pedra 2 e nem a pedra 3. Então, agora elas já estão aqui. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora, ela está diferente lá da imagem inicial. Então, a regra da eternidade é isso. Você faz uma captura onde o seu oponente poderia fazer capturar de volta, né? Então, ele não pode fazer isso por conta da regra da regra da eternidade. É um lance ilegal. E aí ele não pode fazer, ele joga num outro lugar. E esse jogar em outro lugar, ele meio que, vocês vão ver assim, no nível futuro aí, no módulo 3, no módulo 2, no módulo 3, que você faz uma ameaça um outro espaço do tabuleiro para que a pessoa, de repente, seja obrigada a responder a sua ameaça para você voltar lá e recapturar a sua pedra. A gente vai ver isso futuramente. Mas o que a gente tem que ter em mente? Ao fazer uma captura, o oponente não pode capturar em seguida. Ele joga em outro lugar. E após jogar em outro lugar, aí você decide se você defende ou se você recaptura. Então, o é só isso, é você pensar que a imagem não pode se repetir, porque senão fica aquela coisa eterna, por isso que ele chama a regra da eternidade. Você captura, ele captura, você captura, ele captura, e esse jogo não vai acabar nunca.
Então, você captura, ele já não pode recapturar novamente. Ele joga em outro lugar. E aí você decide se você também joga em outro lugar, se você defende, ou se, né, se você vai deixar ele recapturar. Aí é uma situação onde você vai ter a opção de escolher. E se você jogar em outro lugar, como foi o caso desse exemplo, você vai ver que, ao dar a oportunidade da pedra branca capturar novamente, o tabuleiro fica com uma imagem diferente, porque outras pedras foram jogadas aí em outros lugares. Essa é a regra da eternidade, que é o Ko. Nós temos mais 2 itens, gente. Nós temos aí o Nigiri, que é o próximo, e também o Seishi, que é para a gente meio que a questão da divisão dos conteúdos da aula, a gente vai ver, e aí eu vou abrir de novo para perguntas, e aí a gente pode ver com o Marcos, inclusive, o que a gente pode fazer em relação a mostrar um jogo, mostrar como se captura, o que a gente vai trazer aí para vocês, tá? Vamos lá, Nigiri. O que é esse Nigiri? Nigiri, na verdade, é um par ou ímpar, só que de um jeito mais chique, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito do Nigiri, porque eu acho que é bem inteligente a forma do par ou ímpar deles, né? Porque envolve, explora o que você tem no jogo, que são as pedras, né? Então, o Nigiri nada mais é do que você tentar estimar uma quantidade de pedras. Então, vamos ver aqui como funciona. Olha só, quem está de brancas, por exemplo, vai pegar o seu gokê com as pedras brancas, e nesse gokê que você vai pegar com as pedras brancas, você vai enfiar a mão dentro desse gokê e você vai pegar um punhado de pedras. Você vai pegar um punhado sem mostrar para o seu oponente, você vai enfiar a mão dentro do gokê e pegar um punhado de pedras. Quem está de brancas, tá? Quem está de pretas vai pegar, pretas que eu falo é para fazer o sorteio, tá, gente? Vai pegar uma pedra preta ou 2 pedras pretas. E o que significa isso? Vamos lá, meu oponente pegou um punhado, como está no exemplo que vocês estão vendo aí. O punhado que o meu oponente pegou, ele colocou sobre o tabuleiro e eu peguei uma pedra preta. Quando eu peguei uma pedra preta, é como se eu estivesse pedindo ímpar. Eu estou dizendo para o meu oponente que a quantidade de pedras que ele pegou aleatoriamente é ímpar. E aí, se realmente a quantidade de pedras que as brancas pegaram dentro lá do gokê for ímpar, quer dizer que eu ganhei. Então, eu tenho o direito de escolher se eu vou jogar de brancas ou se eu vou jogar de pretas. Nesse caso aí, se vocês perceberem, as pretas estimaram, né, que seria ímpar, porque se ela escolheu a pedra número 1, uma pedra, ela está estimando que é ímpar. Só que se vocês olharem as pedras brancas que foram colocadas ali, tem uma quantidade de 8, quer dizer que é par. Isso significa que as pretas perderam o Nigiri. Elas perderam o sorteio inicial para saber quem começa jogando e quem joga com que cor, né? Então, nesse caso, como as pretas perderam, as brancas é que tem a escolha. Então, ela escolhe se ela realmente vai jogar de brancas ou se ela prefere jogar de pretas. Então, esse é o Nigiri. Uma outra situação seria essa daqui. Ou seja, branca foi lá, colocou a mão no gokê, pegou um punhado de pedras. Esse punhado de pedras brancas tem 10 pedras, ou seja, é par. E as pretas, na hora que colocaram a mão, ela foi lá, colocou a mão no gokê, pegou 2 pedras. Então ela está dizendo o quê? Eu estimo que a quantidade de pedra, né, que você colocou aí, a estimativa é de que seja par. E realmente, nesse caso, 2 pedras pretas e aí 10 pedras brancas. Então, par quer dizer que as pretas ganharam. Então, as pretas escolhem se elas jogam de brancas ou se elas jogam de pretas, tá? O Nigiri foi uma coisa que, a princípio, o material ele traz que quem ganha joga de pretas. Até pelo fato de dizerem que é, entre aspas, uma vantagem jogar de pretas. Mas eu aprendi na prática, né, num evento que eu fui no Nihon Ki-in, eu fui jogar uma partida e lá tinha um jogador chamado Kisho. Esse jogador, ele tem 7 anos, nem fala português, ele é japonês, ele veio para cá e ele sempre joga lá no Nihon Ki-in. E eu caí com ele num torneio, e aí pediram para fazer o nigiri. E eu pensei, nossa, o menininho tem 7 anos, né? Eu vou jogar com ele, ou enquanto torneio de professores, ele vai participar, vou fazer um sorteio, um nigiri. Aí o rapaz falou, Fábio, ele tem a sua força, pode fazer o nigiri. Eu já fiquei meio que apavorado, né? Mas, vamos lá, fiz o nigiri, e eu percebi que ele venceu o nigiri. Então, eu ofereci o gokê com as pedras pretas para ele. Não falo
não falo japonês, e ele não quis. E aí, na hora, eu já olhei pro rapaz que faz a tradução lá para ele, né? E aí ele me explicou. Ele falou assim, não, quem ganha o nigiri tem o direito de escolher com que cor joga. E falou que a criança, ele, né, no caso do Kish, ele gosta muito de jogar de brancas. Por isso que ele ganhou o nigiri e quis jogar de brancas. Então, assim, e aí foi que eu olhei o material e falei, mas o material disse que tem que jogar de pretas, né? E aí, não, na verdade, quem ganha o nigiri escolhe se quer jogar de brancas ou se quer jogar de pretas, tá? Então, o nigiri nada mais é do que um sorteio para ver com que cor você vai jogar aí, tá? E Seishi é a fase de contagem, gente. Aqui também é o outro ponto crucial do jogo de Go, que é bem importante, que precisa, assim, de uma atenção maior aqui nessa fase, tá? Seixin, então, é a fase de contagem. Vocês vão ver quanta matemática tem aí na contagem dos pontos, tá? Então, vou mostrar aqui uma situação para vocês, que não é uma situação diferente, porque isso aí é a situação que eu mostrei lá no início, quando eu fui falar do objetivo do jogo, sobre os territórios, tá? Então, como que funciona essa fase? Quando o jogo, eu sei que ainda vai surgir muitas dúvidas, principalmente com aquela questão, né, como o Marcos colocou, que uma pessoa colocou aí no chat, que quando termina o jogo, gente, eu acho que no Go é a parte mais difícil, na jogabilidade mesmo, de se entender qual o momento certo de interromper uma partida. Quando eu aprendi, quantas vezes eu não perguntava para o meu instrutor lá se o jogo acabou ou não. É uma insegurança muito grande. E aí vocês vão perceber durante a contagem que se vocês interromperem o jogo antes dele realmente ter terminado, significa que ele vai ter alguns pontos abertos e na hora de fazer a contagem é muito difícil. Porque você não sabe de quem é o ponto, porque está aberto, existem fronteiras abertas. E isso só a experiência mesmo de jogo. Quanto mais se joga, mais enxerga essa questão de se o jogo terminou ou não. Mas eu sempre peço para olhar as fronteiras. Eu falo, olha, enquanto você perceber que existe um ponto aberto, onde uma pedra pode, meio que em linha reta, entrar dentro do território do oponente sem nenhuma obstrução, quer dizer que ainda tem coisas para serem feitas. Ou se houver capturas também. Se você perceber que tem alguma pedra em Atari, quer dizer que existe um momento de captura. E se existe um momento de captura, quer dizer que o jogo não terminou. Então tem algumas situações aí. Tirando as questões de invasão, que aí tem que ter já uma experiência maior para entender como funcionam as invasões, tá? Mas assim, nesse momento, vamos entender como que se faz. Vamos supor que eu tô de brancas, olhei o tabuleiro e falei assim, olha, não tem mais o que fazer, eu passo. Meu oponente de pretas olha e fala, realmente não tem mais o que fazer, eu também passo. Então eu passei, ele passou, o jogo terminou. Terminou quer dizer que ele entra na fase Seishi. Ele entra na fase de contagem. É agora que a gente vai entender o que fazer com os prisioneiros. Então, nessa situação, se vocês observarem, quem está de pretas, aqui embaixo mostra para vocês aqui a futa, né, que é usada como aguerrama, o campo dos prisioneiros, e você tem aqui quatro pedras brancas, ou seja, quer dizer que as pretas capturaram 4 pedras brancas. Quem está de brancas, aqui na parte de baixo da tela, ela tem aqui dentro do fruto, do aguerrama aqui, ela tem 2 pedras, quer dizer que no campo de prisioneiro apareceram 2 pedras pretas. Isso significa que antes de você começar a contagem, essas pedras precisam voltar para dentro do tabuleiro. Porque inicialmente eu comentei que cada prisioneiro valia 1 ponto. Então, como funciona, né? Então, primeiro você tem que pegar as pedras que foram capturadas e colocar dentro do campo do oponente. Então, se eu estou de brancas, eu vou pegar as 2 pedras pretas que eu capturei e eu vou colocar em qualquer lugar dentro do território do meu oponente. Reparem que se os pontos do meu oponente são os lugares livres, ao colocar uma pedra preta em um lugar livre, eu estou tirando um lugar livre, eu estou tirando um ponto do meu oponente. Por isso que eu falei que ele vale 1 ponto. Então, se eu capturei 2 pedras, eu vou tirar 2 pontos do campo do meu oponente. Então olha lá. Coloquei uma pedra lá em cima, eu posso colocar em qualquer lugar dentro do campo dele, tá, gente? Qualquer lugar. Mas que vai ter o mesmo efeito. Coloquei uma pedra e agora coloco a outra. Então, é a primeira parte. Peguei as pedras que eu capturei e coloquei lá no campo do meu oponente.
Agora ele vai fazer a mesma coisa. Ele tem 4 pedras, ele vai utilizar as 4 pedras que ele capturou e vai colocar cada uma delas dentro do meu território. Isso significa que eu vou perder 4 pontos do meu território. Cada vez que ele coloca uma pedra que ele capturou, ele tira um ponto do meu território. Pronto, terminamos a fase, que é a fase de pegar as pedras que foram capturadas e devolver lá no tabuleiro. Fiz isso. Agora, eu poderia simplesmente contar de um em um os pontos que estão aqui dentro. Então, eu ia contar aqui, ó. Como tem uma linha livre, eu já sei que essa linha livre vale 9 pontos, tá? A segunda linha que tem aqui, tô falando das brancas, tá, gente? A segunda linha aqui vertical, ela seria 9, mas como tem uma pedra ocupando, ela tem 8. Então, eu já tenho 9 com 8, tenho 17. E aí, eu tenho aqui mais esses pontos aqui. Então, eu posso somar esses pontos do jeito que eu estou fazendo, 9 mais 8 mais 7, que é o que sobrou aqui nessa linha, né? 9 tira 2, 7, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 9 pontos aqui, você tem 8 pontos aqui e tem mais 7. Então, você vai fazer 9 com 8 com 7. Olha o trabalho, tá? Mas eu poderia contar também um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, tenho 24 pontos. Vou contar assim um por um e o meu oponente fazer a mesma coisa. Bom, dá para fazer? Dá para fazer sim. Mas é o jeito usual, o jeito do Go? Não, ele tem uma beleza por trás aí. Qual é essa beleza? É você reorganizar o tabuleiro de forma que esses espaços de território eles se transformem em quadriláteros, tá? Ou seja, quadrados ou retângulos, para ter a configuração retangular. Quando você encontra a configuração retangular, você consegue contar de uma forma mais rápida e prática e visual, gente, porque é um jogo visual. Mesmo porque existe uma regra também dentro da questão lá das etiquetas, né, das regras de comportamento num jogo de Go, que diz que eu tenho que contar os pontos do meu oponente e o meu oponente tem que contar os meus pontos. Uma questão de respeito, uma questão de ética, tem toda uma situação aí. Mas assim, então você tem que fazer uma coisa visual para que ele também possa enxergar o que está acontecendo. Então, eu vou fazer aqui uma técnica para vocês entenderem, tá? Depois que a gente já colocou as pedras que a gente capturou no tabuleiro, coloquei as pedras, reparem que se eu trocar de lugar algumas pedras, ela não vai interferir nos pontos, nos lugares que estão livres. Por exemplo, ó, essa troca que eu fiz aqui, ó. Vamos deixar a troca. Eu tirei uma pedra lá de cima e eu vou trocar com uma pedra branca que está aqui embaixo. Reparem que eu troquei uma pedra branca com uma pedra preta de lugar. Isso não modifica os espaços que eu tenho sem cores. Daqui a pouco eu vou mostrar por que eu fiz isso. Tá? Vou fazer uma outra troca aqui, ó, só para deixar aí as pedras de uma forma melhor visual, vamos dizer assim. Mas eu troquei duas pedras, uma pedra branca com uma pedra preta de lugar, uma ocupando o lugar da outra, de forma que eu não afetasse em nada os pontos que estão aí no jogo. A partir de agora, reparem que se eu mover uma pedra minha dentro do meu território, vou mover novamente para vocês verem, ó. Eu tenho uma pedra que eu vou mover, essa pedra de lugar. Quando eu tiro uma pedra de um lugar dentro do meu território e coloco ela em outro lugar, não modifica novamente a soma dos pontos, porque a pedra estava ocupando essa posição que eu estou mostrando aqui com o mouse. Então, quando eu tirei a pedra daqui, esse ponto ele passou a ser um ponto livre, né? Enquanto o ponto que estava livre, eu coloquei a pedra, ele passou a ser um ponto ocupado. Então, acaba compensando. Então, ó, mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês. Estava assim, eu movimentei uma pedra dentro do meu território, movimentei mais uma vez dentro do meu território, e agora eu vou movimentar mais uma pedra dentro do meu território. Reparem que as pretas foram posicionadas dessa forma. Tá? E as brancas podem fazer a mesma coisa. Ó. Movimentei uma pedra branca dentro do território dela e uma outra. Por que isso? Para que as configurações aqui, para que apareçam os retângulos, né, os quadriláteros. E aí, gente, se torna mais fácil de fazer a contagem. Repare, ó, visualmente, aqui em cima formou um quadrado de 4 por 4. Esse quadrado tem 16 pontos. E aqui embaixo você tem
você tem um retângulo onde ele aparece 3 pontos aqui embaixo por 4 de altura. 3 vezes 4, 12. Olha a matemática aparecendo na contagem. Então, eu tenho 4 vezes 4 lá em cima, 16, 3 vezes 4 aqui embaixo, 12, que dá o total de 28 pontos para as pretas. Agora, pensando nas brancas, formou um único retângulo, né? Lá embaixo, ó, 3 pontos de base e você tem 8 de altura. Então, você tem 3 de base e 8 de altura, e aí 3 vezes 8, 24. 24 pontos. O que a gente não pode esquecer, né? Que a regra é japonesa, e a gente tem o komi, que é os 6 pontos e meio. Então, eu preciso somar a esses 24 pontos das brancas, os 6 pontos e meio. E aí chega em 30 pontos e meio. Ou seja, brancas fizeram 30 e meio, enquanto pretas fizeram 28. Quem ganha o jogo? Brancas, por ter aí 2 pontos e meio a mais de pontos. Então, a fase do Seishi é uma fase de reorganização do tabuleiro para que você consiga encontrar essas configurações retangulares, aí, essa situação onde aparecem esses retângulos, e você consiga visualizar melhor. Professor, eu não consigo fazer isso na prática, então eu posso contar um por um? Pode. Você pode contar lá um por um. Mas isso é prática. Você vai jogando, e você olha para o tabuleiro e você consegue mexer uma pedrinha ou outra de forma que você não estrague os territórios, não, o espaço dos territórios. Tem que saber em que pedras você pode mexer, né? Se você mexer em pedras que fazem fronteira, que fazem paredes ali de separação, você acaba interferindo no resultado. Então, você só pode trocar pedra com pedra de lugar, tá? Que você não interfere, e também você pode movimentar dentro do seu território, reorganizar as suas pedras dentro do seu território. Você não vai pegar uma pedra preta e tirar do campo preto e pôr lá no campo branco. Não pode. Você vai estar interferindo aí no resultado. Essa é a fase que a gente chama de fase Seishi, que é a fase de contagem, tá? Aqui, gente, no glossário aparecem algumas coisinhas para vocês que eu apresentei, né? O Goban, que é o tabuleiro, o Goishi, que é as pedras, né? Os termos que vão aparecendo. O Goke, que seria aí os potes, né? Onde são guardadas as pedras. Tem aí futa, que seria a tampa, e essa própria futa, ela é utilizada como a guerrama, que seria o campo de prisioneiros, né? Que normalmente usa a própria tampa, a própria futa, para você colocar as pedras, né? Roshi, que são os pontos estelares, e Atari, que é a ameaça de captura. Esses termos é importante quando a gente vai ler o material, mas se você vai se familiarizando com esses termos, e vocês vão ver que na próxima aula vai aparecer as formas, e aí as formas Tetsushi, Vida e Morte, tem bastante material aí, vocês vão ver que tem muito nome ainda para a gente ver, o que vai enriquecendo essa questão, né, do jogo, mas ao mesmo tempo tem que ler para poder se acostumar aí com o que vocês têm, tá? Bom, a primeira parte é essa, e aí eu vou abrir de novo, Marcos, para a questão das perguntas, para ver aí como que ficou. Opa, beleza, Fábio. Ó, primeira pergunta aqui. A Jennifer Rafaela ficou curiosa para saber quem ganhou o jogo lá, se foi você ou se foi o japonesinho. Então, um jogo bem difícil mesmo. Eu joguei 3 vezes com ele, as 3 vezes foi muito difícil. Eu ainda sou o professor da rede que não perdeu para ele. Mas esse menininho, eu acho que eu não perdi as vezes que eu joguei, porque o próprio Felipe comentou que falou assim: aproveita, Fábio, ganhar dele agora, porque daqui 1 ano, 2 anos, você não ganha mais, porque ele vive o Go, né? Então eu acredito que se hoje eu for jogar, é capaz de eu apanhar, viu? Porque o menininho é bom. Beleza. A Érica fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas eu vou refazer, ó. Se o meu adversário sair colocando a peça em lugares que me prejudicam, ao invés de tentar conquistar o território dele, isso pode ou é irregular? Isso acontece e vai acontecer muito. Por quê? Quando a gente começa a jogar, a gente meio que já começa a observar e falar assim: nossa, o território dele está muito maior do que o meu. Você já sabe que você vai perder. Então, o que você faz? Você invade o território do oponente. Só que aí vai entrar um outro termo que a gente vai ver na próxima aula, que é o tal de vida ou morte. Porque quando eu invado, quando eu coloco pedras minhas dentro do território do meu oponente, essas minhas pedras precisam viver lá dentro, para não serem capturadas.
Senão é como se eu tivesse, por exemplo, imagina lá um país onde você já tem uma certa região toda dominada por soldados, e aí eu pego e mando uns soldados meus de paraquedas, ele cai ali no meio. Ele vai morrer. Então é mais ou menos isso. Invadir o território do oponente, você precisa invadir e precisa viver lá dentro. E a gente vai ver na próxima aula a questão da vida e morte dentro do jogo. Então é possível sim eu invadir e atacar o meu oponente ao invés de me preocupar com o meu território. Né? Tem algumas pessoas que são que jogam dessa forma, que brigam bastante. Outras jogam preocupadas com o território. E algumas vão para a briga, vão para a disputa. Legal. E, Fábio, tem muita gente com temor de não conseguir aprender, ficou meio assustado, tem muito termo, tem muita regra. O que você pode dizer para elas? Para ficarem tranquilas, por enquanto, que quando vocês estiverem em contato com o material, né? Porque assim, até a próxima aula, vocês terão aí uma semana onde vocês vão poder ver o material, rever. Eu vou colocar lá as dicas de aplicativo, eu vou colocar a questão do site onde a gente joga, porque assim, gente, esse desespero eu também tive lá no início, e olha que eu entrei direto como formador, então assim, eu tinha que aprender para multiplicar, um jogo que eu nunca tinha visto na vida, né? E hoje os nossos formadores de hoje são formadores que já fizeram os cursos com a gente, então eles já têm uma primeira noção e depois eles passam a ser formador. Eu já entrei de cara, então assim, no começo eu também ficava desesperado, mas pesquisando, jogando, mexendo em aplicativo. Quando clareia, você olha e fala, nossa, como o jogo é simples. Agora, as estratégias que tem por trás do jogo, que você não tem essa obrigatoriedade de dominar todas, isso né, que não vai influenciar no ensinar para os seus alunos, por exemplo, se tornar um jogador bom, por exemplo, né? Isso aí não precisa. O jogar é você entender as regras básicas do jogo e saber explicar isso para ele, passar isso para os alunos, né? Incentivá-los a jogar. Mas, assim, acalmem o coração, que é muito termo, mas, ao mesmo tempo, porque, assim, é muita informação em pequeno espaço, né, de tempo. Quando esse curso ele é disseminado, na questão, quando é presencial também, vocês vão vendo que vai amenizando isso. E o jogar vai ser isso. Vocês vão começar a jogar, colocando as pedras, principalmente aplicativo, gente, porque aplicativo você não consegue errar. O aplicativo não deixa você errar. Então você tenta fazer alguma coisa, ele não vai deixar. Então, assim, joga lá uma, duas, três, algumas vezes você começa a entender melhor o jogo e vai clareando. Fiquem tranquilos. Legal. O Fábio, a Roselise, ela perguntou se é possível passar algum vídeo de jogo real. Aí a Érica já comentou embaixo também que existem vídeos no YouTube que ela acabou vendo para não viajar muito na aula. E também emendo a pergunta delas, perguntando se tem algo para as crianças, voltado para elas, para o ensino de Go. Interessante, olha só. Vídeos vocês vão realmente encontrar bastante no YouTube, né? Inclusive, tem um anime que é o Hikaru no Go. Esse anime, ele tem no meu canal todos os 75 episódios. É um anime japonês e gratuito, né, de livre distribuição. Ele, além de comentar sobre o jogo, o que acontece? Entre um episódio da história e outro, tem uma professora, mestre em Go, que ela vai utilizar, inclusive, crianças ali para mostrar dicas, variações do jogo e ensinar a jogar. Então é bem bacana porque ela é super didática, né? Ela está ali mostrando como ensinar uma criança, inclusive. Então, dentro do Hikaru no Go, entre um episódio e outro, sempre no finalzinho de cada episódio, entra essa professora, e essa professora ela vai mostrar, dar dicas de como variar o jogo e como ensinar também. Então, assim, tem bastante material, a gente vai colocar bastante coisa aí para vocês. E dê uma olhadinha lá no meu canal. O Ricardo no Go é bem interessante, bem bacana de assistir, as crianças também adoram. O problema maior é o fato de ser legendado, né? Então, assim, as crianças menores têm um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim elas conseguem compreender. Show! O Fábio, agora é por você, as perguntas. A Tatiana perguntou qual é o nome do anime, é Ricardo no Go. Eu escrevi aqui em cima, Tatiana, dois posts em cima do seu, eu escrevi o nome ali para vocês poderem identificar, tá? Com você, Fábio, se quiser encerrar, se quiser mostrar uma partida, fique à vontade. Eu vou só
espelhar aqui, não sei se minha tela não está mais espelhada, né? Só para mostrar o site rapidamente, em 5 minutos, só para vocês terem uma pequena ideia, porque aí quem quiser já se cadastrar, o cadastro é bem simplesinho, de repente facilita. Apesar que eu acho que eu tô com a minha, ainda com o meu, não tô? Ou não? Tá sim, tá compartilhado. Ah, tá compartilhado. Então, olha só. O site, gente, é esse aqui, ó, online-go.com, tá? Entrou nesse site, a gente vai colocar o link para vocês lá no chat. O que que acontece? Vocês entraram, vocês já vão perceber que tem pessoas jogando ao vivo aqui, ó. Se vocês clicarem em qualquer... E, ó, jogo ó, com 10 segundos por lance. Se vocês clicarem ou só olharem a tela do jeito que eu estou olhando aqui, os jogos estão acontecendo. É claro que aí você fica doido de ficar olhando tudo ao mesmo tempo, né? Mas aqui já está mostrando as partidas acontecendo. Só que num tabuleiro, por exemplo, que vocês estão vendo, são os tabuleiros de 19. Então aqui, ó, a maioria dos tabuleiros é 19. Tá? Então aqui tem um tabuleiro um pouco menor, que é o tabuleiro de 13, e de 9 aqui não apareceu, porque assim, são 12 páginas. Reparem aqui, ó, se vocês clicarem nessa setinha, ele vai mostrar outras pessoas jogando. E se vocês clicarem em qualquer um desses jogos, vocês conseguem assistir as pessoas jogando. Tá? Então, assim, é uma forma já de vocês terem esse primeiro contato. Depois, entrou aqui, eu quero me cadastrar. Então, vocês vão clicar, dá para deixar em português, né? Aqui do lado superior direito, você clica em entrar. Entrar, você vai criar. Se você ainda não tem, você vai clicar, você vai se cadastrar primeiro. Para se cadastrar, você precisa de um nome de usuário, uma senha e um e-mail. Ele só vai pedir essas 3 coisas para vocês. Dá para entrar com as redes também, né? Dá para entrar com as redes, mas está aqui, ó. Registre-se aqui. Clica no registre-se aqui, vai pedir nome de usuário. Então, por exemplo, no meu caso, Fabertelli. Senha, você coloca a sua senha e o e-mail opcional. Mas quando ele coloca e-mail opcional, se você não colocar o e-mail, você não consegue conversar na partida. Então, vamos supor que vocês criam e não colocam o e-mail. E aí vocês me encontram lá e querem tirar uma dúvida comigo. O chat não vai funcionar. Por isso que é interessante colocar o e-mail e você vai receber um e-mail, você clica lá e ativa, porque senão não vai liberar o chat, tá? Então, feito isso, colocou o nome, a senha e colocou o e-mail de vocês, ativou, vocês vão entrar. Então, por exemplo, o meu é Fabertelli, então vocês podem até me localizar aí para poder jogar comigo e tirar dúvidas também. Deixa eu ver aqui, que tem uns logins. Aí você clica em entrar. Já estou no meu, tá? Aqui no meu, o que que acontece? A tela que vocês vão ver. Reparem aqui, ó, no lado superior direito, onde tem aqui a minha foto, aí aparece o número 13. Esse número 13 significa que eu estou jogando 13 partidas nesse momento. Eu tenho 13 lances para fazer, tá? Então, aqui do lado esquerdo, nas 3 barrinhas, vocês têm configuração, vocês podem entrar em tabuleiro, fazer partidas, tem exercícios, tem torneios, tem problemas, tem bastante material, inclusive ensinando a jogar, tá? Tem bastante material desse lado esquerdo aqui. E aqui, por exemplo, se eu clico, ele vai abrir os meus jogos. É claro que os meus jogos, eles são jogos assim que estão em andamento e eu jogo por correspondência. Então, o que que isso significa? Que eu faço um lance, por exemplo, ó, cliquei aqui, fiz o meu lance e eu vou enviar. Então, eu submeto o meu lance e agora já passou para um novo jogo. Então, eu jogo como eu não tenho... falta tempo para jogar ao vivo, né? Ficar jogando o tempo todo. Então, eu jogo por correspondência. Significa que, ó, tá dizendo aqui que eu tenho 2 dias e 20 horas, né? 2 dias e 20 horas para fazer o meu lance. Então, eu posso entrar, faço o meu lance no momento que eu quiser e envio. Então, ele recebe o meu lance lá, onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, ele recebe o meu lance, e aí ele faz também quando ele puder, dentro do tempo dele, devolve esse lance para mim. Então, por exemplo, a minha vez, eu estou vendo que o último lance dele tem uma marquinha aqui, ó. Ele jogou aqui embaixo em G4. Reparem que aqui, ó, essa parte é um território dele. Eu vou tentar invadir o território, ó. Eu vou clicar aqui para tentar entrar dentro do território dele. Claro que ele vai me bloquear depois, mas é uma tentativa. Então, assim, aí eu faço o meu lance e vai para o próximo jogo. Eu tenho vários jogos aqui, né? Quando vocês se cadastrarem, por exemplo, dá para você clicar no nome da pessoa e aí você faz
o desafio, tudo. Eu vou colocar um videozinho também lá, mostrando como vocês desafiam. Aqui são os troféus que vocês vão ganhando, vai marcando dos torneios. Eu jogo muito torneio aqui, mas sempre por correspondência. Douradinho, 9 quer dizer que é tabuleiro de 9. Então, por exemplo, se eu clicar num tabuleiro desse, ele vai mostrar alguns jogos. Vou abrir um jogo meu para vocês verem. Ó, esse é um jogo aqui de tabuleiro, tá vendo? De 9 por 9, um tabuleiro pequenininho. Só que essa partida aqui, ela provavelmente acabou por desistência. Ó, pretas ganharam por desistência. Ou seja, o oponente percebeu que nesse jogo a gente vai ver o que é vida ou morte. Então ele percebeu que estava uma situação ruim e ele abandonou. Mas aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas partidas inteirinhas para vocês poderem se posicionar melhor aí, né? Então é bom que vocês deem uma olhada no material e venham com dúvidas para a próxima aula, porque aí eu consigo depois abrir aqui o OGS e a gente faz na hora, vai tirando a dúvida e mostrando para vocês dentro do tabuleiro. Tudo bem? É isso, gente. É muita informação, eu sei. Tá, deixa eu tirar aqui o meu aqui. Bastante informação mesmo e precisa treinar, não adianta. Tem que jogar bastante para poder ir clareando um pouquinho as ideias aí em relação ao jogo. Ô, Fábio, tem aquele ditado, né? Quantas partidas a gente precisa perder para aprender a jogar? Ele fala que você precisa perder o mais rápido possível as suas 200 primeiras partidas. Esse é um dos ditados, né, que aparecem lá, os provérbios, né, que aparecem chineses, que mostra que a experiência faz de você um bom jogador. Então, assim, perca o mais rápido possível as suas 200 primeiras partidas. É um incentivo para que vocês passem a entender melhor o jogo. Boa. Ô, Fábio, então se quiser pode dar uma boa noite para a turma. Eu já vou baixar a lista, tá, pessoal? Assim que o Fábio acabar a boa noite dele, eu já vou baixar a lista aqui. Fiquem tranquilos que se o nome de vocês está aí na lista de participantes, aqui no Mostrar Participantes, se o seu nome está ali, ele vai sair na lista, tudo bem? E aí a gente se vê novamente na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Vocês vão ter aí uma semana, então, para dar uma olhadinha nos materiais, que amanhã eu já coloco lá para vocês, tá bom? Então é com você, Fabião. Dá uma boa noite para a turma aí. Bacana, gente. Uma boa noite para vocês. Agradeço muito a paciência, a atenção. Eu sei que é muita informação, mas não fiquem desesperados. Vai dar tudo certo. E aí, semana que vem, a gente vem com um pouco mais de informação aí para vocês. E eu vou tentando ajudar dentro do possível no chat e colocando alguns links para vocês. Obrigado por tudo aí. Valeu, Marcos. Valeu, Fábio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos vocês. Até quinta-feira. Se tiverem dúvidas, só colocar nas postagens lá no Teams, tá? Tchau, turma.